Você deve achar esta noite uma noite muito prática. Algo que você pode testar. Pegue esta noite e prove. Tomaremos isso das Escrituras, mas primeiro algo com o qual, creio, todos vocês estão familiarizados. Se você pegar um pedaço de aço magnetizado, ele não difere em substância do pedaço de aço desmagnetizado. Apenas na disposição de suas moléculas. O homem rico, o homem pobre, o mendigo, o ladrão não são mentes diferentes, mas simplesmente arranjos diferentes da mesma mente. Só existe Deus neste mundo. Então, quando você diz eu sou e eu digo eu sou, é o mesmo Deus, mas organizamos a estrutura da nossa mente de maneira diferente. Temos diferentes conceitos de eu. Isso é tudo. Mas ninguém é melhor porque é mais rico do que aquele que é pobre, estes são apenas arranjos diferentes da estrutura da mente. Agora a Escritura nos diz. E estou citando agora o livro de Tiago. A Epístola de Tiago. Tiago é realmente uma carta de Jacó. As palavras Tiago e Jacó são idênticas em hebraico, grego e na língua árabe. A mesma palavra. Então, quando eles começam com Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos na dispersão, você pode ver imediatamente que é simplesmente uma revisão cristã desta carta judaica. É a carta de Jacó, e se você ler com atenção, apenas 2 vezes eles inserem e dizem Jesus Cristo, nosso Senhor. Todos os outros, há 11 outras vezes, é simplesmente Deus. O Senhor é Deus, não Cristo. Então, aqui é realmente o servo do Senhor falando, e ele está nos dando instruções fantásticas e muito práticas. Agora ouça com atenção. Vou citar o primeiro capítulo do livro de Tiago. Sejam cumpridores da palavra, e não apenas ouvintes, pois aquele que é ouvinte não cumpridor, é como um homem que observa seu rosto natural no espelho, então segue seu caminho e imediatamente esquece como ele é. Mas aquele que olha para a lei perfeita, a lei da liberdade, e persevera, será abençoado em sua ação. Agora, como faço para analisar a lei? A lei perfeita que me liberta, a lei da liberdade? Eu olho em minha mente. Agora estou preso. Eu ouvi a frase. Eu sei exatamente quanto tempo devo servir. Agora olho para a lei da liberdade em minha mente e presumo que sou livre. Eu sou liberto. Como? Eu não estou preocupado. Quem provocou isso? Eu não estou preocupado. Simplesmente olho para a lei perfeita, a lei da liberdade, e ouso assumir que sou livre. Se ouso assumir que sou livre, reorganizo a estrutura da minha mente. A mesma mente que ouviu a frase que aceitei quando a ouvi. Agora eu não a aceito. Olho para a lei perfeita, a lei ou liberdade, e se, como me dizem as Escrituras, eu perseverar, então realmente receberei o que estou fazendo. Não devo esquecer o que fiz e dormir esta noite como se estivesse na prisão. Pois se eu agora fosse liberto, onde dormiria? Avise, ponto exatamente onde eu dormiria? Bem, ouse presumir que estou dormindo lá agora. Se durmo supondo que sou livre, não estou na prisão, embora as barras estejam lá, eu não as vejo. Fecho meus olhos contra eles. Como Blake nos diz. As percepções do homem não são limitadas pelos órgãos de percepção. Ele percebe mais do que o sentido, embora tão aguçado, pode descobrir. E assim a razão, ou a proporção de tudo o que já conhecemos, não é a mesma que será quando soubermos mais. Não existe religião natural. Se eu pegar isso esta noite e testá-lo, e isso for comprovado no teste, então acrescento ao meu conhecimento, e então eu sei mais do que antes de testá-lo. Então, quando me deparo com algo que parece sem solução, encontro algo que pode resolvê-lo.
Tudo o que preciso fazer é reorganizar a estrutura da minha mente. Então, atrevo-me a assumir que sou o homem que seria e durmo como se eu sou. Esse é o rearranjo dessa estrutura da mente. Eu sou o mesmo ser, eu sou Neville. Conheço exatamente aqueles que conhecia antes, mas agora os conheço de forma diferente. Eu os conheço, agora, como um homem liberto. Mas não devo ser um ouvinte do que ouvi nas Escrituras. Eu devo ser um fazedor. Eu devo fazer isso. Portanto, não apenas um ouvinte, seja um executor no sentido pleno da palavra para que realmente eu faça isso e persista. A palavra é perseverar nas Escrituras. O primeiro capítulo, do 22º ao 25º versículo da Epístola de Tiago. Então, simplesmente farei isso, e embora amanhã eu seja confrontado com os fatos óbvios da vida de que ainda estou na prisão, isso ainda não importa. Eu fiz, estou fazendo e continuarei a fazer até que aquilo que fiz esteja perfeitamente exteriorizado em meu mundo. Estou lhe contando isso por experiência própria. Eu sei isso. Se você for para a prisão e ficar de 5 a 10 anos, tudo bem. Você sabe 5 anos, e talvez saia daqui a 6 por bom comportamento, mas quando você é convocado para o exército, não há data prometida em que eles o deixarão sair. Você está dentro durante todo o tempo. Bem, fui convocado para o exército, 17 milhões de nós. Bem, não pedi permissão a ninguém, eu apenas me consultei. Olhei em volta e soube o que o mundo sabe, era algo que precisava ser feito. Mas devo ser honesto comigo mesmo. Eu não queria fazer parte disso, mas não queria fazer parte disso. Outros me diriam: isso é ato de um covarde? Eu não me importei com o que eles disseram. Isso é ser um bom cidadão? Eu não me importei com o que eles disseram. Como acabei de dizer, o que sabemos agora, que é chamado de razão, é uma coisa razoável de se fazer. Estamos em guerra e somos todos americanos. Devíamos ir para lá porque o nosso país declarou guerra. Entre lá e lute. E assim, a razão nos diz que isso deveria ser feito. Quando fui convocado, não me opus. Eles me convocaram. Eles me levaram para Camp Paul, Louisiana, para meu treinamento básico, e enquanto estive lá, não quis participar disso e ousei presumir que estava fora disso. Fiz minha aplicação normal e natural, como se faz no mundo de César. Em 24 horas ele voltou e foi simplesmente rejeitado. Estava assinado reprovado e assinado pelo meu coronel, um cavalheiro muito simpático. Seu nome era Coronel Theodore Bilboe Jr. Seu pai era senador pelo Mississippi. Eu não disse nada. Meu capitão disse: para o seu bem, Godard, sinto muito, muito mesmo. Eu sei exatamente como você se sente. Você quer estar com sua esposa e filha. Seu filho está em Guadalcanal com os fuzileiros navais e você tem quase 38 anos, e eu sei, mas gostaria de passar por essa guerra com um homem como você ao meu lado. Então, não posso dizer que sinto muito por mim mesmo, sinto muito apenas por você. Não disse uma palavra a ele nem ao coronel. Eu não me opus. Essa foi a decisão de César. Agora olhei para a lei perfeita, a lei da liberdade, e perseverei nessa lei, e dormi naquela noite como se dormisse em minha própria casa na cidade de Nova York, na Washington Square, onde morava no 7º andar. Eu morava naquele andar, era um apartamento muito grande. 2 quartos, uma linda e grande sala de estar, uma sala de jantar, uma enorme cozinha e o hall de entrada, e dormi naquele lugar como se estivesse lá e não no exército. Adormeci nesse estado, tendo feito todas as coisas normais que me fariam sentir que esse arranjo é perfeito. Eu reorganizei a estrutura da minha mente.
Em vez de ver 25 homens ao meu redor dormindo no andar de cima e saber que havia 25 lá embaixo na área ao lado, eu dormi na minha própria cama com minha esposa na cama dela e minha filha no berço no canto. Senti tudo naquele lugar como se estivesse acontecendo, reorganizei a estrutura da minha mente e adormeci profundamente nesse estado. Às 4 horas da manhã, aí vem uma folha de papel diante dos meus olhos e uma mão daqui para baixo indicando, com uma caneta na mão, e a caneta riscou a palavra reprovado e escreveu, em negrito, aprovado. E então ouvi as palavras. O que fiz, eu fiz. Fazer nada. E então eu acordei. Era muito cedo para perturbar os outros 25 companheiros que dormiam lá, e esperei até o primeiro momento em que pudesse sair daquele quarto, e desci até a latrina e me barbei e tomei banho cedo, e voltei cheio de um brilho que todo mundo coisa foi feita. Eu andei nessa suposição pelos próximos 9 dias. 9 dias depois, o mesmo coronel que desaprovou meu pedido me chamou. Ele disse: Feche a porta, Godard. Então, fechei a porta. Ele disse: Sente-se. Ele nunca me pediu para sentar em sua presença antes. Eu era um soldado raso. Você sempre esteve na presença dele e nunca se sentou. Então ele me deu todos os motivos do mundo pelos quais eu ainda deveria estar no exército. Ele disse: Você ainda quer sair? Eu disse: Sim, senhor. Ele me deu outro motivo. Você ainda quer sair? Eu disse: Sim, senhor. Outro, e quando ele esgotou todos os motivos pelos quais eu deveria estar no exército, eu ainda dizia: Sim, senhor. Ele disse: Tudo bem, traga-me outro requerimento e peça ao seu capitão que o assine, o que eu fiz. E naquele dia fui dispensado com honra e fora do exército. Eu não fugi, fui dispensado com honra. Quando a visão irrompe em fala, a presença da deidade é assegurada, e quem pode se opor a Deus? Ele disse: O que eu fiz, eu fiz. Fazer nada. Então, ele pensou ter iniciado o desejo de me deixar ir em liberdade. Procurei a lei perfeita, a lei da liberdade, e perseverei nessa lei, e ele desempenhou o seu papel, pois reorganizei a estrutura da minha mente. Eu estava convencido de que queria sair e não pedi permissão a ninguém. Não discuti com ninguém por que razão deveria querer sair quando 17 milhões estão a ser convocados, além de inúmeras raparigas para fazerem um esforço tremendo contra esta coisa monstruosa que estava a acontecer na Europa. Eu ainda queria sair. Não confiei em ninguém sobre o motivo pelo qual queria sair. Tive meu treinamento básico de 13 semanas, e quando saí, me deram meus documentos de cidadania. Em 1922, eu poderia ter sido americano, mas simplesmente não tinha tempo nem vontade de me tornar cidadão, então eu continuei e continuei até depois desse pequeno episódio. Foi por isso que entrei no exército, ou ainda estaria vagando, sendo cidadão da Grã-Bretanha. Mas agora sou americano por adoção. E eles me deram porque eu fiz um curso de treinamento de 13 semanas no exército americano. Então, eu lhe digo, sei por experiência própria quão verdadeira é essa afirmação de Tiago. Leia atentamente. Sejam cumpridores da palavra, e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Pois quem é ouvinte da palavra, e não cumpridor, é como quem se olha no espelho e vê o seu rosto natural, e então ele vai embora e imediatamente esquece sua aparência. Mas aquele que é um executor olha para a lei perfeita, a lei da liberdade, e persevera. E quando ele faz isso, ele é abençoado por fazer isso. Ou seja, agir. Fazendo com que a coisa se torne viva dentro de você. Agora, ele nos diz no mesmo capítulo:
A fé sem obras é morta, assim como o corpo sem o espírito está morto, assim a fé sem obras está morta. Ele não está propondo que eu substitua a fé pelas obras. As obras são a prova de que a fé que professo está viva ou morta. Eu digo que acredito na história das Escrituras. Pois bem, se eu creio nisto, então faça-o. Ele disse: tudo o que você deseja, acredite que você recebeu, e você receberá. Se eu realmente acredito nisso, não posso dizer que acredito citando o credo apostólico. Isso não é crença. Indo à igreja e ajoelhando-se diante de alguma pequena cruz feita pelo homem. Isso não é escritura. Você realmente acredita nas doutrinas, nos ensinamentos das Escrituras? Nem as tradições dos homens, nem os rituais, nem as cerimônias exteriores, mas os ensinamentos das Escrituras. Quando você orar, acredite que você recebeu, e você receberá. E todas as coisas são possíveis para aquele que crê. Bem, eu acredito nisso? Pois bem, acredite. Se eu realmente acreditar que estou fora do exército, o que e onde estaria? Bem, eu estaria em casa, na minha casa, a 1000 milhas de distância, na Washington Square. Se eu olhasse pela janela, veria os Holly Apartments. Se eu olhasse para a esquerda, veria Washington Square. Se eu olhasse para a direita, veria a Sexta Avenida. Agora é chamada de Avenida das Américas, mas então. E ainda é para mim, criado como eu estava lá, ainda é a Sexta Avenida para mim. E lá eu olhava para a Sexta Avenida. Bem, eu fiz isso naquela noite. Vi a Sexta Avenida, vi a Washington Square e então percorri todo o apartamento e toquei objetos com minhas mãos imaginárias. Agora, isso foi racional? O mundo diria que essa foi a coisa mais irracional que alguém pode fazer. Agora, o que é a razão? A função da razão é simplesmente extrair conclusões das premissas. Deverão as minhas premissas basear-se sempre na evidência dos meus sentidos? Eles devem sempre ditar o que é racional para mim? Bem, tendo feito isto e provado que é um fato, a razão não significa para mim o que significa para o mundo. Pois eles dormiriam no exército, e escrevi para um amigo meu que era freudiano e ele praticava psiquiatria na cidade de Nova York. Ele foi convocado, ele também era inglês, e ele foi convocado e estava na Flórida. Um homem da minha idade. Então, quando saí, sabendo exatamente o que fiz, escrevi-lhe uma carta detalhada contando o que fiz e como fazer. Não, ele era freudiano e isso era algo que não fazia sentido para ele. Para ele, tudo estava centrado no sexo, não nesse uso da imaginação. Tudo bem, ele não respondeu minha carta. Saí em 1943, na primavera, no mês de abril. Março ou abril de 1943. Eles me convocaram em 19 de novembro de 1942, e eu saí em março de 1943. Quando a guerra acabou e todos os outros companheiros foram dispensados, ele foi dispensado, e ele me disse depois: sabe, Neville, adoro ir às suas palestras e ouvi-lo porque é interessante. É fada. Você transforma meu pão de cada dia na substância das fadas, mas enquanto eu ouço você, você sabe o que eu faço? Coloco os pés no carpete e me seguro nas laterais da cadeira para manter meu senso de realidade e profundidade das coisas. Bem, ele continuou segurando sua pequena cama no exército por mais 3 anos porque não conseguia se soltar e se colocar onde queria estar. Então, estou lhe contando como isso é feito. Estou lhe contando como isso é feito por experiência própria, que minhas percepções não são necessariamente limitadas por órgãos de percepção. Percebo mais do que os sentidos, por mais aguçados que sejam, poderiam descobrir. Meus sentidos não conseguiram descobrir o que estou vendo.
Somente na minha imaginação isso poderia ser feito. Estou vendo os Royal Apartments, estou vendo a Sexta Avenida, estou vendo a Washington Square, estou vendo a cama, minha esposa, meu filho. Fazia 3 meses que não os via, mas estão todos lá. Eu não trouxe sexo para isso. Não. Eu não fui para a cama com ela. Lá estava ela. A garota que eu amava, ela estava em sua própria cama e eu em sua própria cama. Temos camas de solteiro. E minha garotinha tinha pouco mais de 1 ano. Não exatamente 1 ano. Ela nasceu em junho de 1942, isso ainda não era junho de 1943? Então ela ainda não tinha 1 ano. Aqui está minha doce filhinha, Vicky, em sua cama. E eu andei por tudo e toquei todos os objetos, e os senti tão normais e tão naturais, e voltei para minha cama e dormi nela. Se alguém fosse sensível naquele quarto, teria me visto dormindo lá. Eu era tão natural comigo mesmo que eles teriam me visto. Realmente me viu lá. E então, no dia seguinte, ele mudou de ideia, mas não conseguiu agir de acordo. Ele estava resistindo à mudança, mas o que eu fiz, eu fiz. Fazer nada. Então, ele resistiu por 9 dias, depois me ligou e disse para trazer um novo requerimento, o que eu fiz. E naquele dia eu estava fora. Então, eu te conto como funciona. Esta é a lei mais prática do mundo. Ele analisa a lei perfeita, a lei da liberdade. Isso não liberta você, se você olhar para a lei da liberdade? Agora, o que você é agora? O homem, a mulher, você realmente quer ser? Pois bem, você está na prisão, embora não esteja atrás das grades. Você está aprisionado pelo seu conceito atual. Você não está atrás das grades, você irá para casa esta noite e dormirá como o homem, a mulher, você realmente não quer estar, então você está na prisão. Agora, olhe para a lei perfeita, a lei da liberdade, e persevere. Não seja apenas um ouvinte do que fazer. Faça isso e você será abençoado ao fazer isso. Isso é o que as Escrituras ensinam. Vá para casa e leia. Não estou citando erroneamente. Estou citando com precisão a Epístola de Tiago no Novo Testamento, e esta é a história que estou tentando contar a todos no mundo. Ele disse: Eu não estou na prisão. Não, você não está preso. Não fisicamente, mas você está na prisão. Você pode hoje precisar de dinheiro e dizer: Ainda não sou como os caras que estão atrás das grades em Sing Sing. Tudo bem, você não está atrás. Atrás nisso, e na nota de cobrança de todos os lugares onde você cobra, você está atrás das grades. Você não consegue encontrar a quantia necessária para pagá-los. Tudo bem, olhe para a lei perfeita da liberdade. Essa é a lei perfeita. Como eu faço isso? Reorganize a estrutura da sua mente. A peça de aço desmagnetizada não difere da magnetizada, apenas a disposição de suas moléculas. E então levantamos pesos enormes quando estamos completamente unidirecionados. Quando todas essas moléculas estão voltadas em uma direção, é uma casa de força. O outro está disperso. Portanto, não pense o homem de coração dobre que de alguma forma receberá do Senhor, é dito no mesmo primeiro capítulo. Se vier o homem de coração dobre, que é instável em todos os seus caminhos, não pense que receberá alguma coisa do Senhor. O que você pode dar a um homem que não sabe o que quer? Entrei em um restaurante só para provar esse princípio, sentei-me e disse ao garçom: O que você gostaria de receber de gorjeta? E ele fica envergonhado. Eu disse ao meu amigo: Darei a ele o que ele quer dentro do razoável.
Não vou dar a ele nenhuma nota de $100, mas darei a ele, se ele disser, uma nota de $5. Eu não pedi aquilo que justificava uma nota de $5, e ele ficou envergonhado, envergonhado e envergonhado. Tudo o que ele esperava era exatamente o que conseguiu. Ele simplesmente não sabia. Ele simplesmente não tinha noção de colocar alguma coisa. Claro, ele não sabia disso, então como ele poderia colocar isso à prova? Então, estou lhe dizendo, você reorganiza a estrutura da sua mente. Isso é tudo que você faz. Não difere da mente de Einstein. Existe apenas uma mente. Existe apenas um Deus. Existe apenas um Senhor. Escute isto. Um só corpo, um só Espírito, uma só esperança, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos nós, que está acima de todos, por todos e em todos. Se Ele está em você, esse é o mesmo com um só corpo, um só Espírito, então não estou usando uma mente diferente. É a mesma mente, mas organizada de forma diferente? Entre em uma sala e você verá que alguém não sabe o que fazer com seus móveis. Traga alguém que saiba como arrumar um ambiente. Volte uma hora depois que ela terminar e você pensará que está em uma casa totalmente diferente. Minha esposa costumava puxar isso para mim o tempo todo. Eu chegava em casa e pensava que havia entrado em um apartamento totalmente estranho e me perguntava se realmente estava em casa. Ela estava se escondendo em algum outro lugar. Ela havia reorganizado completamente a estrutura dos móveis. Parecia uma casa totalmente diferente. Mas ela tem esse senso de como fazer, e então ela fez. Então, com o que você tem, tudo o que você precisa é exatamente o que você tem, pois você tem a mente de Deus. Não é uma mente diferente. A mesma mente. E você simplesmente reorganiza a mente por meio de uma mera suposição. Qual seria o sentimento se fosse verdade que agora sou o homem que quero ser, agora a mulher que quero ser? E acrescentasse: mas persevere. Você deve perseverar nisso. Se eu te ligar agora e você atender, isso é uma coisa. Você responderia uma hora depois a mesma ligação? Se você perseverar, você o fará. Se agora, uma hora depois, você pensar em si mesmo como você é agora. Quando você ousa presumir que agora é o homem que deseja ser uma hora depois, você ainda está assumindo esse estado. Se não estiver, você não está perseverando. Você é o ouvinte que se olhou no espelho, cujo rosto natural. Ele viu isso, então ele seguiu seu caminho e imediatamente esqueceu sua aparência. Então, se daqui a uma hora você ainda não estiver assumindo que é o homem que você quer ser, você esqueceu. Você é o ouvinte, não o executor. E ele nos alerta sobre a grande diferença entre ser ouvinte e ser executor. O fazedor age. Deus apenas age e está nos seres existentes ou no homem. Blake, de O Casamento do Céu e do Inferno. Portanto, tenha em mente que o seu mundo maravilhoso não é limitado pelos seus sentidos. Você percebe muito, muito mais do que seus sentidos, por mais aguçados que sejam, poderiam descobrir. Seus sentidos não conseguem descobrir o que agora você é capaz de assumir que é. Seus sentidos ditam o que a razão permitirá, e sua razão e seus sentidos estão unidos. Vá além disso pelo que você agora sabe por experiência. O que você sabe do passado não será o que você saberá quando souber mais do que sabe agora. Tendo feito isso e provado isso, sei mais do que sabia quando estava limitado pelos meus sentidos. Quando não consegui sair de uma determinada ilha a tempo de cumprir um compromisso em Milwaukee, eu sabia o que fazia no exército. Simplesmente apliquei a mesma coisa e saí. Havia uma longa, longa lista de espera.
Milhares esperando de todas as ilhas, e apenas 2 pequenos navios. Não navios grandes, 2 navios pequenos, um transportando não mais que 60 passageiros, outro transportando 120, e 1000 esperando, e eles só vinham à ilha uma vez por mês. Um a cada 32 dias e um a cada 3 semanas e meia. Quanto tempo levaria para tirar todos eles? Não pedi favor a ninguém. Não perguntei ao meu irmão, que era um empresário poderoso naquela ilha. Ele me criticou por não ter providenciado a passagem de volta para a América quando deixei a América. Ele disse: "Esse é o lugar onde você deveria ter feito isso. Essa é a casa de força do mundo. Cidade de Nova York, onde todas essas coisas são feitas. E você se atreveu a deixar New York City quando poderia ter organizado uma viagem de ida e volta e veio aqui com uma passagem só de ida?" Bem, eu não pedi nenhum favor a ele nem a nenhum membro da família. Simplesmente fiz exatamente o que fiz no exército e em 2000 horas fui chamado pela Alcoa Company e recebi minha passagem, entre milhares de pessoas que estavam esperando. Não é da minha conta porque ela fez isso, ou porque outra pessoa não entendeu de preferência a mim quando meu nome estava bem no final. Eu não estava no topo. Eu estava no final da lista. Não é da minha conta. Procurei a lei perfeita, a lei da liberdade, e perseverei. Sentei-me em uma cadeira no meu quarto de hotel, e lá me sentei na cadeira e presumi que estava ao lado do barco. Estou subindo a prancha. Isso foi antes de termos um porto de águas profundas, então tivemos que sair para o mar cerca de meia milha ou 1 milha mar adentro em um pequeno barco e depois pegar a prancha e subir até o navio. Senti-me balançando, como você faria, no oceano, e depois subindo a prancha. Senti o cheiro da crueza do mar, subi ao topo. Minha mente vagou. Eu trouxe de volta e fiz tudo de novo. Se ele vagasse novamente, eu o trouxe de volta. Continuei fazendo isso repetidamente até que finalmente consegui e adormeci sentado na cadeira no ato de fazê-lo. No dia seguinte, a Alcoa me liga e me dá passagem para minha esposa, minha filha e para mim. Então, estou lhe dizendo por experiência própria, isso não falha, mas não devemos simplesmente ser ouvintes da palavra, devemos ser cumpridores da palavra. Pois se você é ouvinte não cumpridor, você se engana, ele lhe diz, pois somos o poder operante. Esta lei não funciona sozinha. Não importa se você é bom, mau ou indiferente. Olhe ao redor do mundo. Quem pensaria que esta noite alguém cumprindo pena de prisão perpétua na nossa prisão, é a mesma mente que está na Casa Branca? Quem pensaria que aquele que está agora sentado no Vaticano, aquela mente do Papa é a mesma mente daquele que se rasteja de bruços tentando beijar sua mão? Então, no domingo, será domingo de Ramos, e eles fazem todas essas coisas no domingo de Ramos. As palmeiras sagradas, e então vem a Sexta-feira Santa, aí chega o domingo, e tudo isso vai continuar e ter todo o show. Um verdadeiro espetáculo. Aquele que agora está sendo carregado nas costas de homens fortes e robustos não difere daqueles que são seus escravos que o carregam. A mesma mente, mas eles reorganizaram a sua mente para serem escravos, e ele organizou a sua mente para ser o Pai, para ser o Papa, o grande Papa. É a mesma mente. Existe apenas uma mente no mundo. Não existem duas mentes. É por isso que posso dizer que sei que quando ele estiver diante de você, ele o conhecerá como seu pai, e você o conhecerá como seu filho. E porque eu o conheço como meu filho, não somos uma só mente. Não somos um só ser, quando o mesmo ser que me chamou de pai um dia chamará você de pai. Não somos o mesmo pai, a mesma mente, o mesmo espírito, o mesmo corpo? Sem perda de identidade? Então, quando você for para casa esta noite, experimente. Experimente a cada momento.
Você sabe esta noite o que você quer ser? Eu não me importo com o que você quer ser. É simplesmente um rearranjo da mente, e você reorganiza a mente, não através de qualquer estudo ou esforço. É simplesmente uma mera suposição. O que eu quero ser? Deixe isso claro em minha mente. Pois bem, suponha que eu sou isso. Ouça as palavras do livro de Joel. Diga o fraco, e eu sou forte. Deixe o homem fraco dizer: eu sou forte. Isso está no livro de Joel. Jeová Deus, isso é o que a palavra significaria. Joel. Você é chamado, quando está deprimido, a assumir que é exatamente o que deseja ser, não para baixo, porque você não quer ser isso. Você quer ser tão livre quanto o vento. Bem, suponha que você esteja. E posso te contar. De uma forma que ninguém sabe, você se tornará isso, mas deve perseverar. E a palavra perseverança é verdadeira. Se eu não acredito, bem, então um segundo depois eu voltei ao meu estado anterior e me tornei mais uma vez a esposa de Ló, a estátua de sal. Sal é um conservante. Antigamente, a única maneira de conservar algo era salgá-lo. Não faz muito tempo, quando eu era menino, pescávamos peixes. Uma enorme quantidade de peixe, porque não tínhamos estas enormes frotas a pescar o nosso peixe. Tínhamos peixe para queimar. Se eles não chegaram antes, digamos, das 3 horas da tarde, o que eles tinham? Eles poderiam colocá-lo num monte de esterco e fazer esterco com ele, ou limpá-lo e salgá-lo. Então eles limparam e salgaram. Manteria-se indefinidamente, pois não tínhamos refrigeração. Então, você salgou o peixe. Agora, poderíamos ter peixe salgado, se você quisesse naquele dia, mas o peixe que não era consumido até o pôr do sol, era descartado, usado como isca no dia seguinte ou usado no monturo para fertilizar os campos com ele. Então, o sal é um conservante. Assim, quando a esposa de Ló se transformou em sal, ela voltou ao seu estado anterior, e isso é tudo o que significa. Ela olhou para trás e se tornou uma estátua de sal. Você volta ao estado que disse que deixaria para trás, e olhando para trás, vocês foram salgados, vocês foram preservados nele. Então, se você se virar para o que você realmente quer ser, volte, você vai ficar salgado nisso. Então, peço que você deixe o que é, a menos que goste do que é. Apenas porções do que você é hoje e que você gosta. Tudo bem, maravilhoso. Existem outras partes que você não gosta. Bem, você não precisa abrir mão de tudo na sua sala ao reorganizar a estrutura dela. Existem certas peças que você manterá. Você diz para mudar sua localização, mas você a manterá. O mesmo acontece com a estrutura da mente, e você mantém certas coisas e deixa outras irem. Pegue amigos em seu mundo que não estão bem e reorganize-os em sua mente. Onde eles estão indo bem, coloque essa parte da estrutura em sua mente. Reorganize toda a estrutura e ouse assumir que isso é verdade e siga essa suposição, e essa suposição, embora neste momento seja negada pela razão e negada pelos seus sentidos, se você perseverar nela, ela se transformará em realidade. Esta é a lei das Escrituras. Ele disse: eu não vim para abolir, mas para cumprir a lei judaica e os profetas judeus. Pois não havia outra escritura no primeiro século senão as escrituras judaicas. Portanto, a palavra judeu não foi colocada antes dela para qualificá-la, mas era a única escritura que ele conhecia. Ele veio para cumprir a lei judaica. Ele reinterpretou a lei psicologicamente e mostrou-lhes exatamente como ela é feita. Então, saia e não abolir nada. Simplesmente cumpra. Cumpra a lei e cumpra os profetas. Os profetas, quando são cumpridos,
isso é feito por pura graça. Isso vem pela promessa, e ninguém vai impedi-lo, posso lhe dizer. Mas você pode continuar vivendo em um estado que não deseja neste mundo, mas, apesar disso, você ainda receberá a promessa, porque ela não é dada a quem é rico e negada a quem é pobre. Mas por que permanecer pobre e bater a cabeça de manhã, de tarde e de noite contra os golpes inevitáveis deste mundo? Espero que você não deseje dinheiro por dinheiro, mas se você precisar de dinheiro, aplique esta lei. Qual seria a sensação se fosse verdade que agora eu estava livre dessa pressão? Livre disso? Ouse presumir que você é, e então persista nessa suposição, e essa suposição se transformará em realidade. Então, esta é minha lição esta noite. Acho que você achou isso muito prático, mas devo lembrá-lo de que você pode ser ouvinte do que ouviu esta noite e não o executor. Minha esperança é que você seja o autor do que ouviu esta noite, para que, quando sair daqui, saia daqui com a suposição. Não espere até chegar em casa, saia daqui na suposição de que você já é o homem. A mulher que você quer ser. E então, entre aqui e casa, pense no homem que você presumiu ser, e deixe essa suposição surgir constantemente em sua mente. Você é esse homem. Vá para a cama com essa suposição. Talvez esta noite, como aconteceu comigo no exército, algo aconteça e uma voz fale. Quando a visão irrompe em fala, a presença da divindade é assegurada, e talvez você tenha a confirmação de que o que ousou assumir é. Eu sei que no meu caso foi assim. Mas isso acontecerá, quer se transforme em discurso ou não, se você persistir na suposição. Pergunta de uma senhora. Perseverar, não é perseverar fazer tudo de novo? Neville responde. Perseverar? Não. Pat, se eu dissesse a você na China. Suponha que você esteja fugindo de algo que fez aqui, e eu te conheci na China e sei que essa é a garota que conheço, e você estava na minha frente, e eu disse. Oh, Pat, você não viraria? Em volta? Bem, se você não se virasse porque ainda está correndo, um arrepio percorreria sua espinha, porque você ainda sabe que é Pat. Você deve ficar tão consciente de que é o ser que deseja ser que não responderá a Pat se quiser se afastar de Pat. Em outras palavras, você é simplesmente um ser totalmente diferente. Um rearranjo da estrutura da mente é o rearranjo da vida que você vive. Você leva qualquer um neste mundo. O que eles podem realmente reivindicar? Quero dizer a chamada descida física. É tudo bobagem. Mas você anda pela terra. Tudo bem. O que você tem consciência de ser? No seu caso, eu diria, tenha consciência de ser realmente querido neste mundo. Muito amado por uma pessoa que, quando chega em casa e você não está, a casa está vazia. Quando ele chega em casa à noite e você não está, a casa está vazia. Isso é o que eu sentiria que todas as mulheres neste mundo desejariam. Eu sei que, no meu caso, se meu Bill não estiver em casa e eu tiver uma festa marcada para 20 pessoas, eu me pergunto: onde estão todos? Porque sem ela não é para mim um lar. Sempre foi assim desde que a conheci, e ela enche minha casa. Não preciso ter terceiros nisso. Minha filha não mora conosco, ela mora em sua própria casa. A porta está sempre aberta para ela e ela tem sua própria chave, e sempre falamos de seu quarto ainda como seu quarto e de seu banheiro como seu banheiro, e de seu armário onde ela ainda guarda seu excesso de roupas. Isso é dela. Então, ela vai e vem quando tem vontade, mas a casa, no que me diz respeito, quando Bill está lá, a casa fica cheia. Quando Bill não está lá, ela não vai lá há muito tempo, às 6 horas e fora do último ano. Vou para casa, para uma casa vazia. Realmente uma casa completamente vazia quando ela não está lá.
Então, eu levo ela para o hospital e deixo ela de vez em quando. O último 6 semanas. Não posso dizer a ninguém o quão vazia aquela casa estava, porque ninguém pode ocupar o lugar de quem você ama de verdade. Como Shakespeare disse tão lindamente em seu 16º soneto. Amor não é amor que se altera quando encontra alteração. Agora, vamos entrar no silêncio. Agradeço por todos que chegaram até aqui. Curtam, comentem e compartilhem esses conteúdos para que mais pessoas acessem esses ensinamentos. Muito obrigada. Paz e bênçãos na vida de todos.